Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Com a sua Bíblia aberta, antes de lermos, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de erguermos este culto em louvor ao Teu nome. Há pessoas aqui dentro desta igreja e há outras pessoas nos acompanhando, espalhadas por uma porção de lugares. Eu quero pedir agora que o Teu amor, que o Teu Espírito, que a Tua bênção recaia sobre cada um dos Teus filhos. Que ao lermos a Tua palavra, a Tua mensagem possa chegar ao nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Paulo diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A primeira coisa que a Bíblia me diz, ou que Paulo deixa muito bem claro, é de que ele tinha um alvo. Paulo tinha um alvo. Paulo tinha uma meta. Paulo tinha um lugar aonde ele queria chegar. Paulo tinha uma meta bem definida na vida dele. Eu não sei se você já tem uma meta traçada para a sua vida. Algumas vezes eu já falei sobre isso aqui. Nós temos metas secundárias. Nós temos uma porção de coisas que gostaríamos de fazer e realizar na vida. Mas precisamos ter uma meta, um alvo principal. Entendeu isso aqui? As outras metas, elas derivam da nossa meta principal. Mas todas as coisas da vida precisam convergir para a nossa meta, para o nosso alvo. Tudo que eu fizer precisa estar direcionado para aquilo de fato que eu quero alcançar. Qual é a meta da sua vida? Qual era a meta da vida de Paulo? Aonde é que o apóstolo Paulo queria chegar? O que é que ele queria conquistar? Aonde é que você espera chegar no final da sua história? E eu quero convidar você a uma outra passagem onde nós vamos entender melhor a meta da vida de Paulo. 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. E Paulo diz assim, olha: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que ele está dizendo aqui? Eu já estou cumprindo a minha missão. Eu já estou alcançando o meu objetivo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E já agora, o que é que está guardada? A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Qual era a meta da vida de Paulo então? Conquistar a sua coroa.
Você acha que conquistar uma coroa é uma boa meta? Qual era o desejo de Paulo? Paulo queria ser rei? Era isso que ele queria? Paulo queria ser coroado como rei, é isso? De que coroa ele está falando? Tiago, capítulo 1, por favor. Tiago, capítulo 1, verso 12. Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Apocalipse, capítulo 2. Um pouquinho mais para frente, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, verso 10, escrevendo à igreja de Esmirna, Deus diz assim, olha, não temas as coisas que terão de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que a Bíblia está dizendo é de que a meta da minha vida, o alvo da sua vida, não pode ser nada menos do que uma coroa. Mas não é uma coroa comum. A coroa da vida. A coroa da vida eterna. Pelos textos que nós acabamos de ler, em Tiago, em Apocalipse, ele diz assim, olha, vocês vão inclusive enfrentar problemas. Vocês vão enfrentar tribulações. Jesus chegou a dizer, vocês vão ser perseguidos, caluniados, difamados. Mas estas coisas são passageiras. Estas coisas são pequenas, porque vocês trabalham, vocês vivem, vocês competem por uma coroa que dura quanto tempo? A eternidade. Então, ainda que eu e você enfrentemos problemas ou tribulações, estas coisas não se comparam ao prêmio que nos aguarda, a coroa da vida eterna. Sabe o que isso quer dizer? Tudo o que acontece na minha e na sua vida tem que estar focado para a nossa salvação. Qualquer coisa que desvie o nosso foco da salvação tem que ser deixado de lado. Está claro isso daqui? Qual é o caminho da salvação? Se você ler João capítulo 14, ele tem uma das promessas mais bonitas de toda a Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Mas eis que vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver. Amém? E quando Jesus acabou de proferir essas palavras maravilhosas, espetaculares, os discípulos olharam para ele e disseram, Senhor, e como é que a gente chega lá? Qual é o caminho da salvação? Ah, tá bom, lá no verso 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu comecei a refletir um pouco sobre os passos para a salvação. Sobre as coisas que eu e você precisamos para focar a nossa vida na coroa, na vida eterna. E de vez em quando eu trago para vocês algumas eleições aqui, os meus prediletos, os meus top 5. E eu decidi hoje
trazer para vocês o top 5 da salvação. Quais são os 5 melhores? Os 5 the best da salvação. E em quinto lugar, por favor, não entenda que ela está em quinto lugar porque é menos importante. Mas há uma jornada, um caminho para isso. Então, em quinto lugar está a graça. Nós dependemos da graça para ser salvos, sim ou não? Então vamos dar uma olhadinha em Atos capítulo 15, por favor. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, verso 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles que o foram. A Bíblia me diz que não há absolutamente nada que eu possa apresentar como requisito de salvação. Certo ou errado? Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2, a partir do verso 5. Efésios 2, a partir do verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom. Amigos, nós dependemos inteiramente, completamente da graça de Deus. Um favor imerecido. Um Deus magnífico, um Deus soberano, o Rei do universo, que se apaixonou por uma raça de seres humanos, pobres, miseráveis, pecadores. Mas esse Deus nos amou com tanta intensidade que deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Isso é a graça. Não tem como imaginar, não tem como pensar, não tem como sonhar com salvação, se esse caminho, se essa jornada não começa pela graça. Mas não é a única coisa. Por isso, em quarto lugar, do nosso top 5, em quarto lugar, vem a fé. Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo 11. Verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A Bíblia é cheia de espaços. A Bíblia é cheia de lacunas. Deus nos dá evidências mais do que necessárias para sustentar aquilo que nós cremos. Mas há uma porção de coisas que precisamos entender e aceitar pela fé. Não tem como viver sem fé. E uma vez um teólogo, para provar que a vida é impossível sem fé, chamou uma menina do auditório e disse assim: quem é o seu pai? Como é que você me prova
que fulano é seu pai? Ela disse, olha, eu tenho documento, mas o papel aceita tudo. Quanta gente não é filho de verdade, ou quantos documentos existem, quantas certidões e atestados, sem que isso necessariamente retrate a verdade. Sim, mas ele parece comigo. Sim, eu também entendo isso, mas quantos sósias existem no mundo sem que tenham nenhum grau de parentesco? E ele foi apertando, e a menina foi dando as evidências. E aí ele foi apertando, e ela quase chorando olhou para ele e disse assim, mas eu tenho certeza que ele é o meu pai, porque ele me falou. Então ele disse, no fundo, a maior prova de que ele é o seu pai é a palavra dele. Nós dependemos da fé para viver. Nós dependemos da fé para viver. Dependemos da graça da salvação, mas agora precisamos da fé para conseguir aceitar todo o plano, todo o projeto, tudo que Deus tem reservado para nós. Graça e fé. Mas a minha jornada como cristão não para aqui. Então vem o terceiro lugar. Em terceiro lugar, no meu top 5 da salvação, vem a lei. A lei. Não há absolutamente nada que eu possa apresentar a Deus como requisito ou como tentativa de troca ou de conquista de salvação. Só que tem um detalhe, se você der uma olhadinha em Tiago, logo depois de Hebreus aqui, se a sua Bíblia continua em Hebreus, logo depois dele, Tiago capítulo 2, Tiago define muito bem isso daqui. Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito de se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Por acaso, somente ou semelhante fé vai salvar essa pessoa? A partir do verso 18 ele diz assim, se alguém disser, tu tem fé e eu tenho obra, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu vou mostrar as minhas obras, e com elas eu te mostro a minha fé. Crês tu em um único Deus? Faze bem. Até os demônios creem nisso. Queres, pois, ficar certo? A fé sem obras é morta. Ou seja, eu sou salvo pela fé. Eu sou salvo pela graça. Mas não é uma graça barata, não é essa graça de ser salvo e continuar atolado no lamaçal do pecado. Eu dependo da lei de Deus, eu dependo daquilo que Deus me mostra como certo e errado, para pautar a minha vida e para que eu possa entender o quão dependente de Cristo eu sou na vida. Eu não tenho como apresentar a minha obediência como requisito de salvação. Mas uma vez salvo por Cristo, a minha vida tem que começar a passar por um processo de mudança. Lá em João capítulo 14, verso 15, Jesus disse assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, uma vez salvo por Cristo, nessa jornada, alguma mudança precisa acontecer na minha vida. Alguma mudança precisa acontecer no meu coração. Eu preciso me tornar cada vez mais semelhante ao meu Senhor, ao meu Mestre, ao Senhor Jesus Cristo. E a maneira como eu entendo se a minha vida está sendo transformada é compará-la com a lei do Senhor. E quanto mais eu me assemelho ao meu Senhor, mais tranquilo eu estou em relação à lei do Senhor. Vocês concordam comigo até aqui? Desculpem, eu não sou nenhum dono da verdade. Mas é a maneira como eu entendo que a gente caminha para a salvação. A graça, a fé, a lei. Mas a jornada não para aqui. Em segundo lugar, no meu top 5,
Em segundo lugar, vem o amor. O próprio Cristo disse lá em João 14, verso 15, se me amardes, farei o quê? Guardarei os meus mandamentos. Ou seja, eu faço como resposta ao amor. Em Mateus capítulo 19, a partir do verso 22, a Bíblia conta a história de um rapaz que chegou a Jesus, perguntando para Jesus, Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Não é disso que nós estamos falando aqui agora? E qual foi a resposta de Jesus para ele? Se você quer herdar a vida eterna, faz o quê? Guarda os mandamentos. E o rapaz olhou e falou assim, Senhor, quais mandamentos? Ele falou, filho, é o que está na lei. Honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não adulterar. Mas, Senhor, esses mandamentos eu tenho guardado desde a minha infância. A resposta de Jesus deixou muito claro que simplesmente guardar os mandamentos não é a solução da vida. Quando Jesus disse para ele, vai e vende tudo que tem, Jesus disse assim, ainda uma coisa falta para você. Você vive uma obediência mecânica. Você vive uma vida de cumprir obrigações. Essa é uma religião muito fria. E desculpa, isso não me interessa. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que venha lutando a sua vida inteira para tentar ser bom. Fazer as coisas certas. E a minha resposta para você é sim. Devemos guardar os mandamentos do Senhor. Mas então o que é que está faltando? É a razão pela qual guardamos esses mandamentos. Se me amarem, guardarão os mandamentos. Guardar os mandamentos não é um fim em si mesmo. É consequência de amar ao Senhor. Eu já testemunhei para vocês do meu amor pela Simone e o quanto é gostoso ser fiel a ela. Porque eu a amo. Quando eu entendo o meu amor com Deus, é muito gostoso ser fiel a Deus, como resposta do amor. E não como uma causa em si mesmo. Aliás, dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo faz uma narração e uma descrição tão linda do amor. Primeira Coríntios, capítulo 13. E Paulo diz assim, ele começa dizendo assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveita. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Se eu não tiver amor, se eu não entender o amor de Deus, se eu não me apaixonar pelo Senhor Jesus Cristo, se eu não amar o meu próximo, se eu não viver a lei do amor, a graça não vai fazer nada na minha vida, a fé não vai fazer nada na minha vida, a lei não vai fazer nada na minha vida. Eu vou ser uma pessoa chata, carrancuda, encrenqueira, que vou arrumar problema para a minha vida e para a vida de todo mundo ao meu redor, porque eu não consigo amar. Aliás, em Mateus capítulo 24, falando sobre os sinais da volta de Cristo, ele fala de terremotos, de guerras, de fomes, de pestes e de todas estas coisas. Ele diz assim, mas nada disso é o fim. E então Jesus diz assim, então o amor esfriará. E quando ele diz que o amor esfriará, ele diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo.
A humanidade consegue sobreviver às guerras, consegue sobreviver aos terremotos, consegue sobreviver às doenças, às pestes, mas a humanidade não vive sem amor. E sabe, filho, se você cumpre a lei, mas não desenvolve o amor na sua vida e no seu coração, não tem como Jesus levar você para o céu, porque o céu é o reino do amor. E você vai fazer o que lá? O apóstolo Paulo termina, verso 13, dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes qual é? Ah, amigos, eu gostaria de ficar o resto do dia falando sobre o amor. Quantos problemas nós temos na vida por falta de amor? Quantos problemas nós temos em casa, na família, por falta de amor? Quantos problemas nós temos na igreja por falta de amor? Quantos problemas nós temos no trabalho por falta de amor? Você pode fazer o que quiser. Pode ser a mente mais criativa do universo. Mas se fizer por amor, se fizer com paixão, você vai revolucionar o mundo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, por uma razão muito simples. Porque Deus é amor. Sabe quem chega aqui na igreja pela primeira vez? Para que ele possa experimentar a graça, para que ele possa desenvolver fé, para que ele possa conhecer a lei de Deus. A primeira coisa que ele tem que experimentar aqui dentro é o amor. Quando eu chego em casa, eu posso chegar o quanto eu estiver carregado com os problemas da vida, com as preocupações do trabalho. Mas se eu for recebido com amor, eu cheguei num lugar de paz. Só o amor consegue transformar corações. Só o amor consegue resgatar de verdade. Você entendeu por que eu coloquei o amor em segundo lugar? Porque o amor é a essência de tudo aquilo que nós precisamos. E quando eu entender o amor, eu vou entender muito mais de vida eterna e de salvação do que qualquer teólogo é capaz de explicar com qualquer teoria desenvolvida em qualquer lugar do universo. E a essa altura você deve estar pensando assim: pastor, mas se o amor é tudo isso que você está falando, se o amor é tão nobre, é tão importante, é tão essencial, por que ele está em segundo lugar então? Porque ainda há um requisito que Deus coloca para mim como essencial para a vida eterna. Para mim e para você, não é só para mim não, viu? Sem esse requisito, ele diz que não tem como entrar no reino dos céus. O que é que está em primeiro lugar? Qual é o primeiro lugar do nosso top 5 da salvação? Fala para mim, qual é o primeiro lugar? Por favor, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. E eu espero que isso surpreenda você hoje. Mateus capítulo 18. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma
Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos tornardes como criança, de modo algum farão o quê? Entrarão no reino dos céus. Qual é o primeiro lugar do nosso top 5? Qual é a coisa mais importante para entender a salvação? É nos tornarmos como? O que é que tem na criança que faz dela tão importante assim? O que é que existe na criança que de fato precisamos aprender dela com a capacidade de receber ou não a salvação do Senhor? Bom, em primeiro lugar, a criança tem facilidade para nos explicar todos os outros requisitos que nós colocamos, sim ou não? Quer entender o que é amor de verdade? Se relacione com uma criança. Quer saber como obedecer de coração? Se relacione com uma criança. Quer saber o que é alguém que tem fé pura e simples? Olhe para uma criança. Quer ver o que é graça? O que é amar alguém e quem não merece? Conviva com uma criança. A criança tem todos esses atributos nela, isso é inerente dela. A criança ama como ninguém mais ama. A criança tem a delícia de saber perdoar. Ela fica triste, ela fica magoada, o pai dá uma bronca, daqui a pouco ela está bem, está tudo bem, eles estão brincando, não tem mágoa, não tem rancor. Eles aceitam pela fé. O que você pedir, o que você disser, eles vão fazer. Olha para a criança, o pai coloca ela no lugar alto e fala: joga, filho. O que ele faz? Ele pula. Ele vem correndo lá de trás e chega nessa escada e dá um salto lá na frente, porque ele confia que o pai vai conseguir segurar. Ter forças para segurar nos braços não é problema da criança, é problema do pai. Porque ele vai se jogar. Você entende o que é relacionamento com Deus? Ter forças para me sustentar não é problema meu, é problema de Deus. Eu vou me lançar nos braços do Senhor, porque Ele vai cuidar de mim, Ele vai me segurar, Ele vai me sustentar. Isso é fé. Mas eu leio, o adulto lê assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A gente fala: eu vou entregar. Meu Deus, quando eu vou entregar? Eu conheço gente que está há 15 anos adiando o batismo, porque não tem coragem de entregar o caminho ao Senhor. Eu conheço gente que resolve o seu problema saindo da igreja, abandonando a fé, porque acha que Deus não tem capacidade de resolver os seus problemas. E quando a gente entrega mais ou menos, não é mais ou menos que a gente entrega? A gente entrega um pedacinho, a gente entrega alguma coisa para Ele, mas não entrega tudo. A criança é sinal de rendição. A criança nos ensina o senso de dependência. A gente tem vergonha de dizer que precisa de ajuda. A gente não consegue falar que não tem capacidade para resolver um problema. A criança não tem medo de pedir ajuda. Aliás, ela não mede lugar, não mede ambiente. Quando ela termina de usar o banheiro, ela grita lá de dentro: pronto! Ela sabe que nem isso ela sabe fazer sozinha.
E ela não tem aquilo que para a gente é a situação mais constrangedora do mundo. Ela não tem problema nenhum, porque ela sabe que precisa de ajuda. Senso de dependência. Quantos problemas eu e você não enfrentamos na vida, porque não admitimos que somos completamente dependentes do Senhor. A criança nos fala de altruísmo. Ela não tem medo de dar uma coisa que é dela. Ela pega o lanchinho dela e dá para uma pessoa da rua. A gente começa a dizer, não faz isso. E sabe, eu olho para as nossas crianças e estava olhando para eles, sentados aqui na escada, e fico pensando assim, quando é que a gente vai estragar a vida deles? Quando é que a gente vai ensiná-los a ser adultos? Quando nós devíamos ser como eles. Uma vez eu fui convidado para dirigir uma semana de oração numa igreja de brasileiros em Washington, Estados Unidos. E foi uma semana de oração muito inusitada. Eles me pediram para fazer a semana de oração na semana do Natal. Tinha um feriado do Natal no meio da semana, assim, meio estranho isso. Mas era o que dava certo para a igreja, eu fui para lá. Deu certo também, Deus abençoou, consegui levar a família. A Stephanie, acho que tinha uns 8 anos de idade, o Tiago estava com 3 aninhos de idade. Foi a primeira vez que ele saiu do Brasil, que ele viajou para lá. E foi muito gostoso, aquela semana de oração foi marcante para a gente, porque encontramos gente da família que fazia tempo que a gente não via. Encontrei alguns amigos de tempo de colégio, que há anos não via. A minha família estava junto, a Simone, a Stephanie, o Tiago. Foi uma semana assim, muito abençoada para a igreja e para a gente. Eu agradeci muito a Deus por aquela oportunidade. Foi diferente também. Nós tomamos a iniciativa de, naquela semana de oração, não lutar tanto pelos nossos presentes, mas transformar os presentes em orações, em intercessões, espiritualizamos muito mais o Natal, foi muito gostoso. Um desses amigos que há muitos anos eu não via, um dia nos convidou para almoçar e levou a gente para um lugar, nós almoçamos, era inverno, estava muito frio, estava na casa de 8 para 10 graus abaixo de zero. Se a gente acha que hoje tá frio aqui em Curitiba, você não tem noção do que estava por ali naqueles dias. Mas tudo quentinho, o carro com calefação, a casa com aquecida, o restaurante que a gente foi também estava lá, e conversamos e matamos a saudade de tanto tempo que a gente não se via, que gostoso que foi aquilo. E quando nós saímos do almoço, o Marcos parou numa loja de brinquedos. É uma rede muito grande, que tem lá nos Estados Unidos, chamada Toys R Us. Quem já foi para lá sabe o que é isso. É um shopping center só de brinquedo. Você entra numa loja do tamanho de um Carrefour, assim, só de brinquedos. Essa loja que ele parou, de fato, era uma loja muito grande. E ali no carro, antes de descer do carro, ele olhou para a Stephanie e para o Tiago e disse assim, crianças, o tio é muito amigo do pai de vocês. O tio gosta muito, muito, muito do pai de vocês. E eu gostaria de dar um presente de Natal para vocês. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar nessa loja e cada um de vocês vai escolher um brinquedo. Qualquer coisa. Quando ele falou qualquer coisa, eu fiquei apavorado. A Stephanie tinha 8 anos de idade, eu já sabia que ela ia direto para o setor das bonecas, provavelmente ia pegar uma Barbie ali. E embora tivesse até Barbies aquelas de coleção, muito caras, mas a Stephanie já tinha uma noção de valor ali com 8 anos, e eu não me preocupei muito com a Stephanie. Mas o Tiago, 3 anos de idade, ele nunca tinha entrado numa loja de brinquedo daquele tamanho. Cheio de novidade, cheio de coisa diferente. E
E o pior, brinquedos caros. Eu sabia que lá tinha brinquedos de $2.000, $3.000. E quando ele falou, vocês vão escolher uma coisa, qualquer coisa, eu olhei e falei, Tiago, vem cá, papai. Não, deixa quieto. Eu falei, Marcos, eu preciso conversar com o Tiago. Não, você não vai conversar com nenhum dos dois. Eu falei, Tiago, eu quero continuar, Marcos, eu quero continuar sendo teu amigo. Eu preciso ter coragem de olhar para tua cara de novo. Não, isso é um problema entre eu e seus filhos. Eu estou assumindo a responsabilidade, você não se mete. Eu falei, Marcos, a Stephanie, eu até deixo ela aí sem falar com ela. Mas o Tiago, eu preciso ter uma conversa com ele. Ele falou, Paulo, se você disser que vai interferir, eu vou te largar aqui dentro do carro com o aquecedor desligado. Eu falei, cara, eu prometo ficar quieto. Mas eu confesso que eu estou morrendo de medo. Não, eu estou assumindo essa responsabilidade. E nós entramos na loja, eu tremia, de coração. Poucas vezes eu tremia assim na minha vida. Eu tremia, eu estava tenso, eu suava frio. A Simone olhava para mim e falava, eu falei, bem, é problema dele, ele disse que vai assumir. A Stephanie entrou, correu para o setor das bonecas. Pronto, fiquei tranquilo. O Tiaguinho entrou, olhou para aquela loja daquele tamanho e disse assim, uau! Eu falei, meu pai do céu. Aí ele viu os carrinhos de controle remoto, ele viu umas caixas enormes de Lego e eu apavorado. Aí de repente o Tiago olhou no final do corredor e viu uma gôndola de liquidação. Não era nem sale, era clearance. E ele correu para aquela gôndola, e lá naquela gôndola ele pegou um dinossauro. Deixa eu pegar o dinossauro aqui. Obrigado, Jonas. O Tiago viu esse dinossauro. Assim, ó, de borracha, não tem nada mecânico, nada elétrico, não tem controle remoto, não tem absolutamente nada de diferente. Um dinossauro de borracha, que custava $6. E que estava em promoção por R$1,99. E o Tiago olhou para o dinossauro e falou assim, nossa, esse dinossauro é maneiro. E o camarada olhou e falou, sim, Tiago, mas tem bastante coisa para você ver ainda. Tudo bem, tio, eu vou ver, mas esse dinossauro é legal. E enfiou embaixo do braço assim. Tá bom, Tiago, vai ver os outros brinquedos. E ele foi e olhou um monte de coisa, e olhava para o dinossauro, e olhava os carrinhos, e olhava os negócios, uns robozinhos, e olhava para o dinossauro. E por fim ele chegou para o tio Marcos e falou, tio, é o dinossauro que eu quero. Aí o tio falou, Tiago, pega outro brinquedo, tem tanta coisa legal. Sim, tio, mas é o dinossauro que eu quero. E ele falou assim, então faz o seguinte, olha, o tio vai dar o dinossauro para você, mas você pode pegar outro brinquedo também, tá bom? Ele falou, não, você disse que era para pegar um brinquedo. Aí o Marcos olhou para mim e disse assim, cara, me ajuda. Eu falei, não, você disse que era para eu não me intrometer. Confesso que lá no fundo eu pensei assim, filho, não precisa ser tão pouco assim, né? Mas não teve jeito. Foi esse rapazinho aqui, ó. Foi esse dinossauro que o Tiago se encantou. E aí quem estava com vergonha agora era o meu amigo. E ele olhou para mim e disse, Paulo, eu também preciso continuar olhando para você. Tipo assim, como é que você vai me encarar sabendo que eu dei um presente de R$1,99 para o seu filho? Eu olhei para ele e falei, Marcos, olha a cara do Tiago. Olha a expressão de alegria e de felicidade no rosto dele. Ele não está preocupado quanto custa o dinossauro. A Stephanie saiu feliz com a bonequinha dela. E o Tiago saiu radiante com o dinossauro dele. Ele carregou esse dinossauro na mão a viagem inteirinha. Ele não aceitou colocar dentro da mala na hora de vir embora. Ele veio sentado no avião com o dinossauro sentado no colo dele.
ele nunca foi ciumento. Ele sempre compartilhou os brinquedos, pelo contrário, as crianças chegavam em casa, ele pegava a caixa de brinquedo e jogava no chão e espalhava para as crianças lá. Mas o dinossauro, ele colocava num cantinho, bem no alto assim, para nenhuma criança ver o dinossauro dele. Ele cresceu, hoje é um menino de 16 anos de idade. O ano que vem vai estar fazendo faculdade. Mas o dinossauro continua no quarto dele. Desculpa, filho, eu peguei sem falar com você. Eu tenho orgulho desse dinossauro. Porque esse dinossauro me ensinou que a criança não escolhe as pessoas pelo que as pessoas podem dar ou oferecer para ela. As crianças amam as pessoas de qualquer jeito. As crianças não escolhem presentes pelo valor do presente. Elas gostam daquilo que para elas tem valor, que enche o coração. E eu também confesso para vocês que, durante esses 13 anos, eu fiquei olhando para o meu filho e tentando entender quando é que a gente vai estragar ele. Quando é que a vida vai ensinar a escolher amigos, pessoas, coisas, presentes, pelo valor financeiro delas, e não por aquilo que enche o coração. A criança tem uma pureza que, se eu e você não tivermos, jamais entraremos no reino dos céus. Por isso, a segunda pergunta que eu tenho para você. A primeira eu já fiz: qual é o alvo da sua vida? Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Onde é que você quer chegar? Você estabeleceu o seu alvo? A segunda pergunta então é: você gostaria hoje de se tornar como uma criança? Você gostaria hoje de pedir a Deus que lhe ensine a amar, a perdoar, a se relacionar como uma criança? A ter a humildade, a simplicidade da criança? Se eu e você, hoje, não nos tornarmos como criança, nenhum de nós vai estar no reino dos céus. Então que hoje, o amor de Deus nos encha de tal maneira que sejamos como os pequeninos. E assim, Cristo vai poder transformar o nosso caráter. Posso orar por você? Querido Deus, obrigado pelos filhos que o Senhor nos deu. Quantas lições podemos aprender com os nossos filhos. Quando a gente acha que está educando, de fato estamos sendo educados. Através deles, o Senhor nos ensina lições tão fortes, tão espetaculares. Hoje nós queremos ter a simplicidade da criança. Hoje nós queremos ter a honestidade da criança. Hoje nós queremos aprender a perdoar, a amar, como as crianças fazem. Por isso, mais do que nunca, precisamos que o Teu amor encha o nosso coração. Por isso, mais do que nunca, precisamos sermos transformados por Ti, Senhor. Cuida de nós. E nos permita estarmos cada dia mais próximos de Ti, caminhando a passos largos para o alvo da nossa vida, a vida eterna, ao Teu lado, Senhor. Dá-nos a Tua paz, o Teu amor, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.